fez no vídeo anterior, tá? Que tinha aqui MLP Architecture, que monta a arquitetura para mim, e aí o forward que faz o encaminhamento de um padrão de entrada para Multilayer Perceptron e produz um resultado no final. Mas o treinamento não foi feito, né? Então eu preciso criar com vocês agora o MLP Backpropagation, que é quem treina. Treinar significa adaptar pesos, né, pessoal? Pesos e tetas. Então olha só o que eu vou fazer no Backpropagation. Eu vou receber um modelo, um conjunto de dados qualquer, um certo eta que define para mim o meu passo de treinamento, né, o passo do gradiente descendente, como vocês podem se lembrar, desde lá do Perceptron que a gente está discutindo isso. Um linear que define para mim até quando eu vou realizar o treinamento. Tá? Eu poderia... acho que isso aqui... Um debug? Será? Acho que não. Acho que eu vou deixar assim por enquanto. Ó. Não vou debugar nada por enquanto aqui. Olha só qual que é a minha ideia. Eu vou de cara criar uma variável squared error. E essa squared error ela vai valer 2 vezes o threshold. Isso aqui é para uma situação muito simples, pessoal. Eu quero simplesmente inicializar um laço onde eu digo o seguinte: enquanto o squared error for maior do que o linear, do que o threshold, continue treinando a minha rede Multilayer Perceptron. É isso que eu quero. Tá? Aqui dentro, o que eu vou fazer com o squared error? Eu vou zerar ele. Eu vou zerar e aqui dentro eu vou acumular um erro de uma passada completa sobre o conjunto de dados inteiro. Para fazer uma passada sobre o conjunto de dados, olha só qual que é a minha ideia. Eu faço um laço, onde P vai variar de 1 até o número de linhas que eu tenho no meu dataset, que eu recebi aqui em cima, como vocês podem ver. Tá? O que eu vou fazer com esse dataset? Eu vou extrair dele um padrão que eu desejo aprender, eu vou extrair ele como um vetor, pessoal. Isso aqui é só para garantir tipos de dados do R, porque eu sei que ele é um pouco chato com isso. Aliás, eu vou extrair assim, ó, acho que como as numeric fica melhor. As numeric, pronto. Olha o que eu vou fazer, eu vou pegar o dataset, numa linha específica, que linha é essa? A linha P. Extraia para mim de 1 até model input length, porque eu sei quantas entradas eu vou passar, olha só. Isso é muito legal, né? E aí, qual é a saída que eu desejo obter? A saída será nessa mesma linha, só que será a coluna a seguir, ó, até o final de colunas que eu tenho no meu conjunto de dados. Deixa eu dar um enter aqui para vocês, para ficar um pouco mais fácil. Quantas colunas eu tenho? Ncode dataset. Eu posso ter mais do que uma saída que eu desejo obter no final. Certo, pessoal? Aqui eu tenho, então, qual é a entrada da minha rede e qual o valor que eu espero obter. Então aí o que eu faço? Eu vou criar uma variável chamada results que vai fazer nada mais do que a aplicação do forward. Repara que a primeira vez que eu aplicar o forward, o resultado vai ser horrível, né? Eu vou aplicar um certo padrão de entrada esperando ter resultados, mas o resultado vai ser horrível. Obviamente, porque eu não treinei ainda. Né? Quem vai ser o valor obtido? Ó, vou usar a anotação. Uma anotação aqui é o valor obtido dessa rede. O valor obtido é o F de net da output layer para o padrão P. E aí, como que eu meço o erro? Erro é uma medida para mim do que eu espero menos o que eu obtive. Olha só, que interessante. Exatamente uma medida do que eu espero menos o que eu obtive. Vou pôr aqui, ó, calculando erro, o erro. Né? Beleza. Aí o que eu faço aqui para baixo? Olha só. A tal da variável squared error, ela vai acumular para mim esse erro elevado ao quadrado. Só que repara que eu posso ter mais do que um erro aqui, então eu preciso somar. Por que mais do que um erro? Porque eu posso ter mais do que um neurônio lá na camada de saída. Por que eu elevo ao quadrado? Para não ter influências da soma de valores negativos e positivos que podem se anular e, erroneamente, indicar para mim que o erro é zero, quando na verdade não é. Aí eu queria que vocês se lembrassem do último vídeo, onde nós definimos as equações de treinamento. Agora começa o treinamento, tá? Agora que a coisa começa a acontecer mesmo. Eu não sei se vocês se lembram, mas o treinamento da camada de saída, tá? Ele ocorre assim, ó. Eu vou calcular um tal de delta de O, onde ele é dado por YP menos o que foi obtido, tá? Multiplicado pela minha F de O P, tá? Derivada dessa função,
net de OP. Tá? E aí, o que eu faço com esse delta? Eu vou usar posteriormente para alterar os pesos. Então, o peso dessa camada de saída, lembra que esses pesos são de saída, apesar de eu não estar colocando notação aqui, pessoal. Ele é dado pelo peso atual menos um eta multiplicado, que eu passo, né, pela derivada, por essa derivada aqui do erro quadrático no sentido de W. Vou pôr aqui um erro 2 aqui para lembrar que é um erro quadrático. Tá? E isso é a mesma coisa que a alteração desse peso, de acordo com o peso atual menos eta, multiplicado por esse delta de O que está ali em cima definido, multiplicado pelas entradas que foram recebidas por cada padrão P. Tá? Por cada padrão P. Então, o que acontece nesse caso? Inclusive aqui era um PJ assim, na nossa notação. E na camada na camada escondida, desculpa. Na camada escondida, então por aqui, ó, Training Hidden Layer. Na camada escondida, a gente tinha uma formulação assim, ó. O delta de H, ele é dado por um F de Hidden P derivada de net de HP aqui, né? Multiplicado pelo somatório de delta de O, que é esse delta que foi calculado acima, multiplicado por W de O de KJ. Tá? E a alteração dos pesos na camada escondida seria dada por esta equação aqui, pessoal. Olha só, essa equação aqui. Menos eta multiplicado por delta de H multiplicado por x de P, que é o que foi recebido como entrada lá na camada de entrada, né? É basicamente isso que eu tenho que implementar. Vocês vão ver que em R, basicamente a formulação é o que tem que ser implementado mesmo, você não tem muito o que fazer aqui, ó. Delta OP, um padrão P, né? Eu vou pôr assim para o padrão P, que acho que fica melhor, vai ser igual ao erro multiplicado pelo modelo df de dnet, que é a derivada que eu preciso, do que veio lá do resultado para mim de f de net de OP. Isso para mim é o delta de OP. E aí o que eu faço em cima do delta de OP? Eu preciso agora calcular o delta de um HP. Esse delta de um HP, ele depende antes desse W de O de KJ. Quem é esse W de O de KJ? Ele vem lá do meu modelo da camada de saída. Olha só. Ele é um recorte para mim de colunas. Ó. Da coluna 1 até a coluna hidden.length. Porque ele vai recortar para mim, ó, todos os pesos que eu estou multiplicando, no final das contas, pelos neurônios, os dados que chegam para mim dos neurônios da camada escondida. Ou seja, pelo que os neurônios da camada escondida produziram. São todos esses Ws aqui. Ó. Repara que os tetas não entram, de fato não precisam entrar, né? Porque são só relativos ao que vem da camada anterior. E aí, quem que é o meu delta de HP? Ele será o meu modelo de df de dnet, tá? Nos resultados da f de net de HP, né? Segundo o nosso equacionamento. E aqui eu vou transformar esse cara num vetor só para garantir que o R não vai dar pau aqui, simplesmente por uma questão que eu não estou com o tipo de dado correto. O tipo de dado do R, eu ainda, sendo bastante sincero, ainda tenho problema. Multiplicado por um outro termo aqui, onde eu vou ter o delta, olha só, de OP, e eu preciso fazer um produto interno desse cara, na verdade uma multiplicação aqui, né, de matrizes, de dado de KJ. E eu preciso também garantir que esse delta de OP venha para mim como um vetor, né? É uma multiplicação de matrizes clássica aqui. Né? E aí eu tenho um produto termo a termo aqui, nessa multiplicação aqui mais simples, ó, que eu estou mostrando aqui para vocês. Isso vai me dar o delta de HP. E aí, reparem que o treinamento só ocorre agora. Eu só adapto os pesos e os tetas agora, pessoal. Eu não altero antes, porque senão dá efeito no treinamento. Se eu pegar, calcular delta O, alterar já os pesos da camada de saída,
e depois vier e calcular o da camada escondida, repare que eu vou alterar esses valores aqui, ó. Eu vou ter influência aqui, ó, em função do que está na camada de saída. Isso vai influenciar o meu treinamento e vai perturbar o treinamento, ele vai demorar mais para convergir e às vezes pode até nem convergir, tá? Então o que eu faço agora, olha que fácil. Todos os pesos e tetas da camada de saída recebem o que estão na própria camada de saída. Mas, lembrem, mais quem? Um eta. Lembra que ficou mais porque a derivada era negativa, né, pessoal? E aí era menos, menos com menos a mais. O delta de O de P, multiplicação de matrizes com... Eu vou fazer um S-vector aqui para garantir para mim que eu tenho como vetor o que está vindo lá da camada escondida, que seria um F de net da camada escondida para um padrão P, e o 1, que é uma vez o θ, né, pessoal? Deixa eu trazer isso aqui um pouquinho para cá, tirar aqui uns espaços, que eu acho que fica mais fácil para enxergar numa linha só. Perfeito. E para a camada escondida, obviamente eu não sei se isso aqui ainda funciona, né? A gente tem que testar. A camada escondida, quer dizer, o equacionamento está certo, né? A questão é se eu não errei nada no código. Então aqui eu vou ter uma multiplicação, né? E aqui eu vou ter, olha só, esse delta aqui de H, de P, eu tenho que transpor para fazer uma multiplicação de matrizes com esse vector. Ou eu ponho essa multiplicação depois também, mas eu vou colocar sempre na mesma ordem que eu tenho usado com vocês, de um vetor que contém para mim o xp e contém um 1, que é uma vez θ. Né, pessoal? A minha expectativa é que esse treinamento agora de fato ocorra. Né? Quem vai ser para mim o meu squared error? Eu vou pegar o squared error e eu vou dividi-lo pelo número de linhas que eu tenho no dataset, porque assim eu tenho um erro referente a todos os padrões P que eu percorri, porque repara que aqui eu estou somando os erros de todos os padrões P. Quando eu vou lá no final e divido por n-row de dataset, eu tenho um erro médio, um erro quadrático médio. E aqui no meu erro quadrático médio eu vou fazer o seguinte, ó, imprima para mim qual é esse erro, né? Qual é esse average, deixa eu pôr em português, erro médio quadrado. E o erro médio quadrado que eu tenho vai ser dado, então, por esse squared error. E eu espero que ele sempre vá reduzindo nas iterações, né, pessoal? Às vezes até ele faz um bump, sobe um pouco e tal. Eu criei lá em cima um contador só para a gente saber quantas iterações nós rodamos, tá? Eu acho legal saber quantas iterações, até para que aqui no final eu retorne para vocês uma lista onde eu vou ter, além do modelo treinado, que é retornado, eu vou retornar também esse contador para vocês saberem quantas iterações nós levamos, né? Às vezes eu tive que passar pelo conjunto de dados inteiro. Tem pessoas que chamam isso aqui de épocas e tal. Também é um nome que é válido. Nem sei se funciona. Vamos testar. Para começar, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar o shor e criar um shor.dat aqui com vocês. 0 shor 0, a minha expectativa é que o resultado seja 0. 0 shor 1 é que seja 1. 1 shor 0 é que seja 1. E 1 shor 1 é que seja 0. Sei que esse problema precisa de 2 hiperplanos, que eu já discuti com vocês um pouco antes. Vamos entrar no R e vamos rodar. Carrego de cara o meu MLP, não sei se ele vai carregar, né? Vamos ver, carregou. O meu dataset vai ser dado pela leitura do shor, tá ele aqui, lido. Mando gerar uma arquitetura que ainda não foi treinada, então ela vai ter 2 neurônios na camada de entrada, porque eu tenho 2 valores que são passados aqui no shor. Esse aqui é a classe, lembra que eu desejo obter. Na minha hidden layer, eu sei que esse problema só precisa de 2 neurônios para cortar o espaço, então eu vou usar 2. 2 por quê, né? Só para lembrar com vocês, ó, se eu tiver 0 e 0, repare que o valor é 0. Então seria como se eu estivesse nesse canto da tela. 0, 0. 0, 1 significa que eu estou nesse canto aqui da tela, onde eu preciso uma saída 1. Nesse outro canto, uma saída 1. Nesse outro canto, uma saída 0. Então eu preciso de um hiperplano que corte aqui e um outro que corte aqui, por exemplo, para esse problema. Nesse vídeo eu não vou rodar de fato com muita profundidade, só vou testar com vocês para ver se está funcionando. E o eta que eu vou pôr, aliás, aqui eu não passo eta, né? Eu passo só tipo ler, quantos neurônios eu tenho, acho que é só isso, né? Os outros eu não preciso passar.
esse será o meu modelo que eu preciso treinar. Se eu rodar do jeito que está aqui, o resultado é um lixo, tá? Se eu fizer um MLP Forward aqui, ó, em cima desse modelo, passando, por exemplo, 0, 0, repara, olha, ele vai dar 0,57, ele não dá o valor que eu quero. 0,1 dá 0,57 também. 1,0, ele também dá o 0,55, horrível o valor, né? Tá tudo mais ou menos no meio, entre 0 e 1 aqui. Né? Então não é o que eu quero. O que eu vou fazer então é mlp.backpropagation, vamos ver que parâmetro que eu passo. Eu passo o meu dataset, vou passar aqui meu dataset, passo um meta, igual a 0.1 para o treinamento, vou passar o meu modelo aqui, e o threshold eu vou deixar o que está lá mesmo, pessoal. E vou guardar os resultados aqui, esse seria o meu modelo treinado, ó. Chama de trained. Vamos ver se roda. Tá rodando, tá convergindo, olha só. Ele está convergindo. Eu pus 10 a menos 3, então ele convergiu, ó. Foi até convergir, que é um threshold de 10 a menos 3. Esse trend é o modelo treinado. Repara que com ele vem pesos, que esses pesos têm que funcionar, tá? Para a minha técnica. Vamos ver se funcionam, né? Como é que eu testo? Roda MLP Forward. Olha só. Com 0, 0 de entrada, que eu tenho que obter como saída. Olha só. Ah, não é model, é trend. Vamos lá. É trend. 0, 0. Deixa eu ver o que eu errei aqui no meu trend. Meu treinado está aqui. Ah, foi mal, pessoal. O meu trend, ele vem aqui com o contador, que é quantas vezes eu rodei, e ele vem com o modelo. Ó. Foi mal. Eu tenho que passar esse modelo para o MLP Forward. Eu errei. MLP Forward, passo o modelo e passo aqui, sei lá, a 0, short 0. Repara que a saída é bem próxima do que eu desejo. Ó. Eu podia pegar só essa variável para mostrar para vocês. Ó. Eu vou copiar aqui, vou colar aqui no final. Olha só, bem próximo de 0. 0 short 1 tem que ser bem próximo de 1, ó, e de fato é. 1 short 0 tem que ser também bem próximo de 1. E 1 short 1 tem que ser bem próximo de 0. Repara que eu posso dar um round, arredondar esse valor, ou posso treinar por mais iterações, tá? Se eu colocar aqui um threshold, fizer aqui o meu treinamento, ó, colocando aqui um threshold menor ainda, 1 vezes 10 a menos 7, por exemplo, ó, 1 vezes 10 a menos 7, deixar rodando, uma hora que ele vier a convergir, eu consigo eventualmente valores menores. Ó. O problema é que demora mais. Tá? Aí eu recomendo que vocês parem o vídeo, implementem exatamente como eu fiz, rodem, testem, vejam se funciona. Beleza, pessoal? Então, um abraço e no próximo vídeo eu testo um pouco mais a Multilayer Perceptor com vocês. Valeu, se inscrevam no canal.